O golpe da junta do motor queimada. Tudo parecia normal. Trânsito tranquilo, música baixa no rádio e um dia qualquer de trabalho. Até que, do nada, o ponteiro da temperatura subiu de forma absurda. Luz vermelha no painel. Vapor saindo do capô. O susto bateu no peito. Sem pensar duas vezes, o motorista parou o carro, ligou o pisca-alerta e desceu aflito, sem entender nada. A primeira coisa que veio à mente foi ligar para uma oficina próxima. E foi aí que o erro começou. O mecânico chegou, rápido, olhou por cima do motor ainda quente e soltou a frase fatal. Amigo, junta do cabeçote queimou. Nenhum teste, nenhuma análise. Só o diagnóstico e o medo. Com aquela frase pesada ecoando na mente, o dono do carro pensou em prejuízo, tempo perdido e o risco de fundir o motor. O problema é que ele não sabia. Esse tipo de diagnóstico relâmpago pode ser só o início de um golpe bem caro. O capô ainda nem tinha esfriado, mas o veredito já estava dado. O mecânico olhou por cima, apontou para o reservatório de água borbulhando e disse com segurança teatral: Tá vendo isso aqui? Junta queimada. Sem medir pressão, sem fazer teste de compressão, sem abrir absolutamente nada. E com um tom de urgência que não deixava espaço para dúvidas. Se você continuar rodando assim, vai fundir o motor. A frase foi dita como uma sentença, não como uma hipótese. E para um motorista leigo, soa como verdade absoluta. Quem escuta isso já imagina o pior. Motor desmontado, conta altíssima e dias ou semanas sem carro. A palavra junta do cabeçote é assustadora porque quase ninguém sabe exatamente o que ela faz. E é aí que mora o perigo. Quando o medo entra no jogo, a razão sai de cena. O mecânico sabe disso, e se for desonesto, aproveita a chance para aplicar um dos truques mais lucrativos da oficina. Mal o susto tinha passado, e o mecânico já veio com papel e caneta na mão. Começou a listar peça por peça, como se estivesse escrevendo uma receita médica em outro idioma. Junta, parafusos, de torque, retentores, fluido novo, cabeçote retificado, limpeza de sistema e o número final? R$ 2.800. Isso se não precisar abrir o motor todo, completou. O cliente, ainda atordoado com o carro fervendo minutos antes, sentiu o mundo girar. E o pior, o mecânico deu aquele sorrisinho e falou baixo. Se quiser pagar no Pix à vista, a gente faz por R$ 2.200, mas tem que autorizar agora. O famoso golpe do desconto com pressão. Nesse momento, a maioria das pessoas já está com medo de dizer não. A linguagem técnica, o susto recente e o receio de estragar ainda mais o carro criam a armadilha perfeita. Só que o que deveria ser um diagnóstico técnico virou teatro com roteiro pronto. E o cliente é o único que paga a conta do espetáculo. O curioso é que, mesmo com um orçamento pesado na mesa, nenhum teste técnico foi feito. Nenhum medidor de compressão, nenhuma análise da água do radiador, nenhum teste de vazamento. Só achismos com cara de verdade. O mecânico abriu o reservatório, cheirou o líquido de arrefecimento como se tivesse superpoderes no nariz e sentenciou: cheiro de óleo, junta queimada. E para quem não entende, aquilo parece mágica, quando na verdade é manipulação. Em muitos casos, o motor só aqueceu por falta de água, obstrução no radiador, ou até tampa defeituosa. Problemas simples, com soluções baratas. Mas quando a palavra junta é usada, o cliente já imagina o motor todo desmontado. E essa imagem é poderosa. É aí que o mecânico fecha o cerco, com autoridade no tom e pressa na decisão. A confiança do cliente é forçada, não conquistada. E assim, sem testes, sem provas e com a mente pressionada, mais um motorista cai num golpe que poderia ser evitado com um simples segundo parecer. Com o orçamento em mãos e o medo crescendo a cada minuto, o dono do carro faz o que a maioria faria: autoriza o serviço. Afinal, o mecânico parece saber do que está falando
e ninguém quer correr o risco de fundir o motor. O carro fica na oficina e o cliente vai embora com a alma pesada, torcendo para que tudo dê certo. O problema é que, nesse momento, ele já perdeu o controle da situação. O mecânico agora tem liberdade para desmontar o que quiser, trocar o que quiser e cobrar o que bem entender. E como o dono do carro não acompanhou testes, nem pediu uma segunda opinião, qualquer peça mostrada depois já virá como defeito encontrado durante o processo. Ou seja, a confiança forçada se transforma em dependência total. E quando a conta final vem ainda maior, o cliente não tem nem argumento para contestar, porque ele já entregou o carro, a decisão e o bolso. É nesse ponto que o golpe se consolida, mesmo antes da primeira chave de fenda girar. Assim que o carro é deixado na oficina, a cortina se fecha. O cliente não vê mais nada. As informações vêm só por mensagens curtas, ditas com pressa. Estamos abrindo aqui. Achamos mais coisa. Vamos precisar retificar o cabeçote. Nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhum laudo. Só palavras. E quando o cliente pede para ir ver, muitas vezes ouve: agora não dá, tá tudo desmontado. Essa é uma das etapas mais comuns do golpe: manter o cliente desinformado e emocionalmente dependente. O medo de piorar a situação prende a pessoa na promessa de que tudo está sendo resolvido. E como ela já autorizou, acredita que é melhor não atrapalhar o serviço. O problema é que, enquanto isso, o mecânico pode estar resolvendo algo que nem precisava, ou pior, fingindo resolver algo que nunca existiu. O dono do carro passa dias esperando, muitas vezes sem ter certeza nem se a tal junta estava realmente queimada. A oficina vira um teatro sem plateia, onde só o mecânico controla o roteiro. Dias depois, quando o cliente acredita que o pior já passou, vem a mensagem que fecha a armadilha. Durante a desmontagem, encontramos outra coisa. Essa frase já virou clichê em muitas oficinas. Pode ser um cabeçote trincado, uma válvula empenada ou até mesmo um bloco que precisa de banho químico urgente. E claro, tudo. Isso gera mais custo. O orçamento que começou assustando agora já dobrou. E o cliente, que no começo ainda pensava em contestar, agora está emocionalmente vencido. Ele não entende de mecânica, o carro está desmontado e o medo de perder tudo fala mais alto. Essa é a jogada clássica: anunciar um problema grave, ganhar a confiança forçada, desmontar o carro e só depois revelar outros defeitos. É nesse momento que o golpe atinge seu clímax. O cliente, sem provas e sem apoio, acaba aceitando. Pagar por algo que nunca viu, nunca autorizou claramente e que talvez nem fosse necessário. Um roteiro de engano escrito, peça por peça, com cada capítulo mais caro que o anterior. Quando o telefone toca com a frase "seu carro tá pronto", o alívio dura pouco. Em seguida vem o baque. O valor da conta. R$ 4.500? R$ 7.000? Às vezes até mais. E o pior, tudo em nome de uma junta queimada, que talvez nem estivesse queimada. O cliente tenta entender os detalhes, mas o orçamento virou uma sopa de palavras técnicas: retífica, parafuso torqueado, usinagem, banho químico, troca de guia, sede de válvula, termos usados como escudo para desarmar qualquer contestação. Se o cliente questiona, ouve. Se quiser, a gente mostra as peças aqui, mas já foi trocado. E quando ele vai ver, só encontra uma caixa com peças sujas que podem ser de qualquer carro. Não tem como saber se foi mesmo do dele. Nessa hora, a confiança vira culpa. O cliente se sente culpado por não ter pedido uma segunda opinião, por não ter questionado antes, e mesmo sem ter certeza de nada, acaba pagando. Porque o carro está ali, montado, e ele precisa dele para trabalhar, viver, seguir em frente. O prejuízo, esse já ficou para trás, e no bolso. Com o carro já pronto, a oficina exige o pagamento imediato. Às vezes em dinheiro, às vezes com desconto no débito, desde que seja agora. E quem não paga, não leva o carro.
É nessa hora que o cliente percebe que, além de tudo, está sem alternativa. Vai denunciar? Vai brigar? Vai chamar a polícia? Com o carro preso dentro da oficina? Poucos têm coragem. Muitos apenas abaixam a cabeça. Afinal, o mecânico já mexeu no motor, já trocou peças, já desmontou tudo, ou pelo menos disse que fez isso. E mesmo que o cliente desconfie do golpe, ele se sente refém. Refém da falta de conhecimento técnico, refém da pressa de ter o carro de volta, refém do medo de causar mais problemas. É assim que esse tipo de golpe continua existindo, porque ele joga com o tempo, com o desespero, com a incerteza. E no fim, quem perde não é só o dinheiro, é a confiança. O motorista volta para casa com a sensação amarga de ter sido enganado, e sem saber se poderia ter evitado. Mas a verdade é que, sem transparência, ninguém pode se proteger. Meses depois, numa revisão de rotina, outro mecânico analisa o motor. E aí vem o soco no estômago. Essa junta aqui tá perfeita, nunca foi trocada. Ou então, isso aqui nem precisava abrir motor. Nesse momento, a verdade aparece. Mas é tarde. Demais. O cliente relembra cada detalhe. O susto inicial, o orçamento que cresceu, o empurrão emocional para autorizar o serviço. E percebe que caiu em um golpe planejado nos mínimos detalhes. Um roteiro comum: assustar, isolar, desmontar e cobrar. Tudo isso encoberto por uma falsa autoridade técnica. O mecânico que usou jargões demais, que nunca explicou direito, que tirou fotos borradas e que só apresentou peças sujas depois da troca. A indignação vem com força, mas agora o prejuízo é irrecuperável. É quando muitos decidem fazer diferente, contar para outros, denunciar, alertar quem ainda não caiu. Porque só a informação pode frear essa cadeia de enganos. E talvez, ao transformar sua dor em alerta, você evite que mais alguém perca tempo, dinheiro e confiança.